É um prazer muito grande receber vocês para nós falarmos de um assunto importantíssimo, que são as profecias que estão rodando por aí e os acontecimentos do momento atual. Vocês viram este acontecimento que ocorreu, o tsunami, esta espécie de maremoto, onde apenas praticamente uma onda fez toda aquela destruição. Vocês viram que essa onda não aconteceu por acaso, mas tudo isso foi planejado, foi uma precisão astronômica, uma precisão incrível, que vocês sentem isso, não foi o acaso que provocou, que isso não foi casual, mas com certeza foi causal. É algo assim com uma precisão incrível e num local onde Deus não está contente com aquela região, pelo fanatismo, pela conspurcação, pela pedofilia, pelas drogas, pelas mazelas, e não é só lá não, existem outros locais que também são até piores que aquele, mas tem que começar por alguém. E Deus não aceita a pobreza, é uma grande verdade, vocês têm que admitir isso. O que eu vou falar agora vai chocar vocês. Quem sempre sofre? Os pobres, porque Deus não aceita a pobreza, Ele não criou o homem para ser pobre, para ser miserável, para ser ignorante e para estar atrasado no processo de evolução. E normalmente existe um castigo para que, pelo castigo, as pessoas aprendam que não é assim que se vive. Eu sei que normalmente não é só o pobre que é culpado, os ricos também são culpados porque provoca a pobreza pela exploração dos mesmos. Se a gente for olhar quem é culpado das nossas prisões cheias, da ignorância do nosso povo, do desemprego que nós temos, a gente vai achar grandes potências que estão cerceando o nosso processo evolutivo. A gente sabe disso. Não podemos crescer por exigências de determinados fundos, por empréstimos que só servem para piorar a situação, no máximo 4,5%, que nem acompanha o crescimento demográfico. É uma vida de miserável, o Brasil está perdendo toda a sua estrutura financeira, estamos numa lona, numa despesa incrível, cada um mais endividado, e a América do Sul nem se fala. Os nossos queridos argentinos, irmãos argentinos, com essa pobreza batendo panelaço na rua, que vocês estão vendo, chileno, que era a Europa na América do Sul, Venezuela, riquíssima, e etc, etc. E fora isso, o mundo inteiro. O mercado mundial está sendo cerceado, está sendo bloqueado, alguns países não podem negociar porque existem forças econômicas que não deixam, existem forças que estão supercarregadas de armamentos, armamentos atômicos que por sua vez podem destruir 80 vezes o mundo, não precisa, uma vez só já era suficiente, poderia usar esse dinheiro para outra coisa, e que tem armas químicas, que tem todo o potencial incrível e jogam toda essa responsabilidade num povo sofrido, como por exemplo atual, o iraquiano. É simplesmente nojento ver o que está acontecendo no Iraque. Antes de acontecer, nós alertamos através de rádio, através de programas que a gente desenvolveu, que isso ia desenvolver uma coisa horrível, horrorosa, e que essa guerra não ia mais ter fim, e não vai mais ter fim mesmo. Quer dizer, mexer ou não deveria ser mexido. Infelizmente, o domínio exagerou, existe um ataque de confronto das forças do bem e do mal, principalmente contra o domínio, e tudo que a gente está vendo no mundo, estas guerras do Afeganistão, esta guerra na Coreia, mais duas que estão programadas e que ninguém fala, que logo logo vocês vão sentir por aí, vai começar a ter confusão maior ainda, realmente a coisa está muito complicada. E se nós olharmos o panorama dos acontecimentos e olharmos as previsões, as profecias, a gente vai ver que estão batendo exatamente em cima das profecias. E isso é muito ruim. Queria eu que não batesse, que aí a gente estaria errado, era tudo ilusão, era tudo fantasia e a gente ia viver muito bem. Mas não é bem isso. Os acontecimentos estão aí. Se vocês olharem, voltando, esse acontecimento que houve um dia depois do Natal, vocês vão ver que a coisa foi medida, foi propositada e foi de uma pancada só, que fez aquele estrago e acabou. Existem mais acontecimentos previstos. Graças a Deus não aconteceu nas nossas costas, que poderia acontecer na costa do Brasil também. Por enquanto nós estamos sendo protegidos e salvaguardados. Mas existem muitas profecias, muitos videntes que usam diversas tecnologias, uns repetem aos outros, mas uma coisa é evidente, não precisa ser profeta para ver o mundo como está. Quando eu era jovem, eu via um Brasil diferente, eu via um mundo diferente, até o Getúlio morrer. Eu fui da época do Getúlio. Quando o Getúlio morreu, quando começaram com aquela história, o militarismo, com todo o respeito ao militarismo, mas eu comecei a ver um Brasil diferente, comecei a ver interferências das forças ocultas que o Jânio Quadros dizia, e aquilo que eu via, sem ser profeta, aconteceu exatamente como o Brasil que aí está. Nós brecamos, o Brasil brecou, porque ele era o maior desafio para as grandes potências. Porque se o Brasil continuasse a crescer como ele crescia antes da Revolução, sai de baixo
Hoje nós éramos a primeira potência mundial. E a China está crescendo. Falam que em 50 anos ela vai chegar lá. Não vai, não. Muito antes. Só que não vão deixar a China crescer. Só que a China é um pouco diferente. Tem uma população muito grande, tem tecnologia escondida, principalmente armamentos, a coisa vai dar no buraco. E quando a China entrar no conflito, tudo que eu vou falar vai acontecer mesmo. Então fiquem de olho na China. As grandes profecias das escolas de iniciação falam isso, que quando a China se posicionar, começar a crescer, e quando ela usar do poder de interferência internacional, aí o sinal das grandes batalhas está chegando. Porque a China vai ser o limite desta raça ariana e o limite da era de Aquário. Nós temos que ficar de olho na China. Não é só nos pastéis dos chineses que Marco Polo levou para os italianos para fazer as massas, as pizzas da nona. Mas temos que ficar com atenção. Existem muitos aspectos ocultos nas profecias, muitos acontecimentos, muitas realidades, muitas tradições, e as profecias são antigas. E a principal referência das profecias é exatamente o Apocalipse que nós vamos falar. E vamos explicar como é que funciona o Apocalipse. Mas existem muitas profecias nos acontecimentos atuais. Aqui no Brasil, no Nordeste, tem um das borboletas azuis, que já erraram 3 vezes. O pessoal falou que ia ter um dilúvio tremendo, fugiram para as montanhas e no final tiveram que voltar de cabeça baixa porque nem choveu naqueles dias que eles falaram. Tem muita profecia fajuta, errônea, que não tem nada a ver, de gente assim que fala por falar. Mas existem profecias sagradas. O que eu vou passar para vocês hoje são profecias de processo iniciático, de escola de iniciação, e que vieram por seres de alta consciência, diretamente ligados àquele que conduz todos os acontecimentos, que nós chamamos de Melquisedeque, que nós chamamos de Rei do Mundo, ou da entidade que comanda reino mineral, vegetal, animal e hominal no nosso planeta. Nada acontece por acaso, existe uma inteligência que acompanha tudo isso, existem extensões destas inteligências, existem seres ligados a ele que ocupam posições chaves, construtivas e destrutivas. Hoje, a maior parte das posições são destrutivas, porque nós estamos no final de um ciclo apodrecido e gasto para dar origem ao novo ciclo. Do jeito que está, a sociedade não dá mais, porque a pobreza é muito grande, a violência é muito grande, a ignorância é muito grande, e isso está fora do plano de Deus. E quando vai se perder o controle da evolução, automaticamente tem uma virada de mesa, e faz-se o término de um ciclo e o nascer de um novo ciclo. Nós começamos em 1989 um período de 16 anos que nós chamamos de interregno ou de transição. Até 1989 nós tínhamos 3 grandes potências que o próprio Rei do Mundo falava, os sistemas de comando que iria existir durante 71 anos. Ele fala isso em suas profecias, do próprio Rei do Mundo. Isso está em Bestas, Homens e Deuses, de Ferdinand Ossendowski, que é um livro que está disponível aí nas livrarias. Ele fala das profecias do Rei do Mundo e outras profecias. Só que essa profecia existe em erros de tradução. Mas durante 71 anos nós tivemos um domínio de 3 grandes poderes, que foi o poder do comunismo, o poder do socialismo e o poder do capitalismo. E quando houve a queda do Muro de Berlim, nós vimos tudo isso ruir. Hoje em dia já não tem mais um capitalismo puro. O comunismo, todo mundo viu que depois do muro era tudo propaganda soviética, que não tinha nada de bom, tinha muita tristeza, muita pobreza, e não era bem o que diziam. É só comparar a Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental, a gente vê a diferença de um processo comunista e de um processo capitalista. Não precisa nem falar muito. Existe o socialismo, que é uma interface entre o capitalismo e o comunismo e que deu grandes resultados, mas também não é ideal. O ideal é ter os 3 sistemas juntos. Em 1989, então, acabou tudo isso, o mundo está em transformação, está tentando achar um novo sistema social, uma nova sociedade, um novo processo político. Mas quantas profecias que nós temos muitas que oráculos, que são entidades que falam através de pessoas, falam no ouvido e ele repete ou escreve. Existem os hierofantes, que também captam do espiritual e trazem verdades para o material. Existem as sacerdotisas, os profetas e tantos, mas existe também, ligado no mundo, algo que a gente chama de inconsciente coletivo. Vocês lembram quando, há cerca de alguns anos atrás, antes do atentado das Torres de Nova York, que a gente ouvia todo mundo falando da abertura de um tal portal 1111. Portal 1111, na realidade, é uma mudança, uma passagem, uma alteração nos ciclos comuns, nos ciclos evolutivos. E todo mundo falava do portal 1111, 1111, 1111, e no final vocês viram o que era o portal 1111. No dia 11, as 2 torres que formavam o 11 foram abaixo. E foi uma precisão incrível também, exatamente como esse maremoto. Vocês não perceberam que aquilo não foi coisa de árabe fanático?
ou de algum muçulmano fanático, que aquilo teve uma força maior, tamanha precisão, que quem esteve em Nova York, quem subiu naquelas torres, quem vivenciou, quem viu aquelas cidades de concreto e de aço, achava impossível aquilo cair. E aquilo tudo foi abaixo. Veja a precisão que ocorreu nos pontos certos, usou-se de uma força que nós chamamos destruidora potentíssima, cuja consciência de destruição é o próprio anticristo ou forças de castigo, usando o fanatismo de alguns loucos que estavam prontos para fazer aquilo. E houve toda aquela destruição precisa. Quando a gente fala do inconsciente coletivo, que a maioria captava os espiritualistas esotéricos, essa história do portal 1111, e ninguém entendia. Muitas vezes me perguntaram, acho que mais de 500 vezes na rádio, o que significava. Falei, é uma mudança social muito grande, é um acontecimento significativo porque vem do inconsciente coletivo, e muitos estão captando. Vocês também já ouviram falar de uma profecia que normalmente as freiras, as clérigas e outros esotéricos veem. Eles veem uma grande nuvem cobrindo o planeta escura, onde nós não vamos ver o sol, esfria, existe muita falta de ar, muito aquecimento, e a gente vê as pessoas morrendo, e tem essa visão também de plantas morrendo, animais morrendo e até peixes morrendo. É uma profecia comum, aparece em vários locais do mundo, como o portal 1111 também aparecia, e que advém dos processos que nós chamamos de inconsciente coletivo. Muitas coisas, muitos acontecimentos marcantes vêm do inconsciente coletivo. E muita gente está vendo coisas muito ruins vindo do mar. Os esotéricos, os espiritualistas, às vezes pessoas simples, que nem têm capacidade de profecia, sonham, têm visões de coisas ruins vindo do mar. E nós sempre estamos falando aqui, nesse local, em palestras, no rádio, que existia grandes problemas com o mar, nas fossas marítimas, mexidas com a terra, e deslocamento de água, e invasão de água, exatamente como aconteceu. Tudo isso são profecias que existem e que nós podemos captar do inconsciente coletivo. A quantidade é muito grande e ficar falando delas só vai encher a cabeça de vocês. A gente tem que falar da realidade, do que está determinado para acontecer, que é uma realidade bíblica, apocalíptica, e também vamos falar dos acontecimentos previstos para o mundo e para nós também. Independentemente de achismos, do que aparece por aí, mas de realidades que vão ocorrer e que podem acontecer. Uma delas é essa profecia que veio do próprio rei do mundo, de Melquisedeque, recebida por um russo chamado Ferdinand Ossendowski, naquele livro Bestas, Homens e Deuses. Ele fala da profecia que foi dada em 1890. Uma profecia terrível, foi recebida no mosteiro de Narabante, saindo da Rússia em direção ao Tibete, e lá fala da deturpação dos costumes. Vocês acham que os costumes estão deturpados hoje? Muitos. É só assistir o Big Brother aí, que você paga o extra ainda para ver pilantragem, malandragem, aí vocês têm uma ideia. E realmente existe uma deturpação, a moral, os costumes, existe um ataque na família, um ataque muito grande nas pessoas, nos jovens, nas drogas, e nessa profecia diz que a meia-lua desaparecerá. A meia-lua não é a lua quarto crescente ou quarto minguante. A meia-lua é sinal da raça árabe, de todo o processo árabe, todo o processo islâmico, muçulmano, fala desta meia-lua. E hoje, onde que está a guerra? Focada na meia-lua. Nos países muçulmanos, nos países árabes, representa a grande dualidade. Que a raça ariana é representada por todos os povos, mas tem dois povos especiais, que são os hebreus, que representam a origem da raça ariana através do patriarca Abraão, através de Sara, que era a esposa que ficou grávida, depois que Abraão teve o primeiro filho, o seu primeiro primogênito, com Agar, de raça negra egípcia, e onde nasceu Ismael. Existem duas origens, de Ismael e de Isaac, são árabes e judeus. E o grande problema apocalíptico, tudo que determina a destruição do planeta, está mais focado na raça árabe e na raça hebraica do que propriamente no português, no chinês, no africano, no mongol, em qualquer outra raça. Praticamente o foco da encrenca está lá. E existem profecias que dizem que enquanto não houver paz lá, enquanto os dois irmãos, que são árabes e hebreus, não se derem as mãos, não sobrará pedra sobre pedra daquela região. Isso é uma profecia bíblica e não tem jeito. Agora eu pergunto para vocês, o que está acontecendo no mundo é reflexo do que está acontecendo no Oriente Médio
Médio, ou o que acontece no Oriente Médio é reflexo do que acontece no mundo. Vocês vão ver que não. Que normalmente aquele ódio que eles têm no local que deveria ter só amor, que foi a própria manifestação do maior avatara, nunca vai ter um avatara mais importante que Jesus. Que ele foi o primeiro anjo caído que conseguiu retornar ao reino dos céus. Lá é um solo sagrado. É no solo mais sagrado, nos povos mais sagrados que lá estão, que são tanto o árabe como o hebreu, que representam toda a origem da nossa raça ariana. Nós temos o quê? A maior briga, o maior ódio. E esse ódio que existe lá vai para o aura do planeta, para o astral do planeta e se repercute no mundo inteiro. Por que houve o ataque aos Estados Unidos? Porque atacam os árabes e favorecem os hebreus. A verdade é essa. Não é minha opinião, é o que eu vejo, é o que a gente lê, é o que é divulgado. Essa desigualdade é que provocou o ataque às torres. O ataque às torres gerou a guerra no Afeganistão, gerou a guerra contra o Iraque. Está possivelmente gerando uma guerra contra o Líbano, contra a Líbia, até contra o Irã, já começaram a mexer com o Irã. E a coisa complica, está complicando cada vez mais. Quando ele fala que a meia-lua desaparecerá, é exatamente esta desunião e esta briga entre árabes e hebreus. Isto vai provocar uma guerra perpétua. Vocês estão percebendo no Iraque que a guerra está sendo perpetuada. Cada dia é um atentado pior, não para. Mas caramba, não recolheram as armas? De onde aparecem armas? Não acabaram com aqueles que eram revoltosos? De onde apareceram os revoltosos? Está dentro de cada árabe. Isso ninguém vai tirar. Dentro de cada palestino, ninguém vai tirar. O ódio está lá dentro. Amarrar uma bomba no corpo e explodir e matar, isso é natural para ele. Como é natural para nós, brasileiros, não fazer isso. Vocês conhecem algum italiano terrorista? Não existe italiano terrorista. Português pode ter, por engano, mas italiano não. Não tem brasileiro terrorista, isso não existe. Somente um fanatismo, uma posição extremizada que leva a isso. Ele diz que vai ter uma guerra perpétua. Vocês estão percebendo que isso está ocorrendo. Apenas eu estou confirmando esta profecia dele. Vamos ter reações muito grandes a esses que provocam a guerra. Pouco a pouco, os Estados Unidos vão ser desrespeitados por todos os povos. Ninguém mais vai aceitá-lo. É triste dizer isso, porque eu tenho neta norte-americana que vive lá, parentes que vivem lá, é desagradável. Mas vocês já percebem. O euro é a maior prova econômica que eles não aceitam mais o dólar e querem acabar com o dólar. Muitos países, o próprio Tony Blair já não aceita mais o Bush, já está se afastando. A Alemanha não quer saber, está ficando fora e pouco a pouco ele vai ficar sozinho. E ficando sozinho ele vai ficar perdido também, porque muita coisa está prevista para acontecer no hemisfério norte, principalmente na área dos Estados Unidos. Todo o poder que eles têm, toda a destruição, o poder de destruição que eles têm, escreva o que eu estou falando, vai acontecer neles mesmos. Aquele potencial atômico que eles têm lá vai explodir lá dentro mesmo. Aquelas armas químicas vão implodir lá dentro mesmo. Porque quem cria isso, o mal vem para ele mesmo. Não tem como a gente ter vantagem com o mal. Não tem como. Se eu faço um pacto da esquerda com o mal, eu só vou entrar pelo cano. Porque o mal não pode dar bem, porque ele é do mal, só dá mal. Aparentemente ele te dá dinheiro, mas te dá doença, te dá praga, te dá roubo, te dá encrenca, te dá suicídio, te dá vícios, te dá o que você quiser em cima daquele dinheiro. Não é o dinheiro sadio. É bobagem fazer pacto com o demônio, pacto com a esquerda. É fria. Porque ele não pode dar coisa boa, concordo? É ignorante quem faz um pacto com a esquerda. Porque só recebe coisa errada. Só vai entrar pelo cano. Agora, se você fizer um pacto com a direita, é o contrário. Você só recebe coisas boas, coisas que vão ser frutíferas. Você nunca vai ter o mal dentro da linha da direita, você só vai ter bem. Não existe mal. Quem provoca guerra, quem tem armamento. O Brasil provoca guerra? Não. O Brasil tem armamento atômico? O Brasil tem armas químicas? Não. O que o Brasil tem? Boa vontade. Mais nada. Mas o que tem? Carnaval, samba, alegria, etc. O que a gente tem? Isso é pecado? Não. Isso perto de Deus, carnaval, tudo isso que vai acontecer nas ruas daqui a uns dias, isso é lixo, não é nada. Isso é desprezível perto desse poderio de destruição que eles têm. Isso vai voltar contra eles. A bomba atômica que jogaram, pelas profecias, vocês vão adivinhar onde vai ocorrer uma destruição em 1 hora. Isso é profético. Vai acontecer uma destruição enorme em apenas 1 hora. Imagine o que vai ser nessa hora. Vai ser a hora H. A hora H da desgraça. Eles têm armamento atômico, têm armas químicas, têm tudo. Para quê? Para dominar o mundo. Você não pode ter. O Brasil, coitado, não pode ter arma química, porque não pode. Não pode ter arma nuclear, nem tecnologia, porque não pode. Tudo quanto é fenômeno UFO que consegue no mundo, roubam para eles, tiram tecnologia e não passam para ninguém. Peraí, existe um limite. O comércio mundial, quem é o dono do comércio mundial? Quem administra o comércio mundial? Quem administra as bolsas? São eles. Tem uma turma que comanda isso. Agora chegou. Melquisedeque falou, olha, não dá mais, não engole mais. Vamos reverter esse processo.
Essa guerra perpétua já nasceu. Infelizmente, ele nunca poderia ter atacado Bagdá. Nunca. Foi o maior erro dele, nos Estados Unidos que eu falo. O povo não tem culpa. Tem culpa por escolher. Tem culpa até por reeleger determinados governantes, sem citar nome. É culpado dando aquiescência, aprovação. Mas o culpado são os dirigentes. É terrível. Essa guerra perpétua já começou, você sabe disso? E nunca vai parar. Já não está parando faz tempo. E daqui para frente, esqueço. Vai ter uma guerra que vai se espalhar no mundo árabe. Se vocês pegarem o egípcio, ele é muito mais raivoso, muito mais violento, muito mais belicoso do que a turma do Saddam Hussein, do que os iraquianos. Se você pegar o do Irã, também são terríveis. Se você pegar do Líbano, são piores ainda. No bom sentido, de luta que eu estou dizendo. Se vocês pegarem a Líbia, também são. A coisa está tendendo a se alastrar através da meia-lua, através dos árabes. Vai ficar uma briga muito grande através dos árabes, que vão receber apoio dos não-árabes. Muitos não-árabes vão apoiar os árabes contra os Estados Unidos. Muitos aliados que eles têm vão cair fora e eles vão acabar ficando numa fria. Vocês já estão percebendo que o caminho está indo por aí. Vai ser uma guerra da meia-lua, uma guerra perpétua. Vai criar reações dos povos, das nações e reveses. Vai ocorrer revolução dos pobres e dos oprimidos, porque eles vão perceber que são sempre eles que sofrem. Eu estava falando para vocês, qualquer enchente, quem que morre? É o pobre desgraçado. Vamos nas cadeias que a gente tem aqui. Cadeias, qualquer cadeia. Quem que está lá? São os pobres e desgraçados. Porque não tiveram educação, não tiveram condição, tiveram que roubar para comer, roubar para viver. A pobreza, a miséria leva a isso. A maior parte das prostituições. Tinha umas que gostam do negócio. Aí é outra história. Mas a maioria está amarrada na pobreza. As violências, os crimes, enchentes. A maioria que morreu desses 180 mil no tsunami, a maioria são pobres. Alguns sim, estavam turistas. Como turistas, naquele momento, morreram também. Mas a maioria foi o povão que destruiu aquelas casas feitas tipo madeira e papel e lata e coisa que não tem estrutura. É complicado. Vai haver uma revolução dos pobres, uma revolução dos oprimidos. Isso vai ter mesmo e isso vai provocar uma mudança muito grande. A Terra vai estar coberta de um nevoeiro denso, que espero que não seja o vapor, que tudo leva a crer que é o vapor que vem do mar. Esse é terrível, eu vou falar dele, com muitas tempestades. Porque todo vapor que vai para o ar, ele volta para a terra, na forma de nuvem, depois ele cai como chuva, muitas tempestades. As famílias vão ser destruídas, já estão. A maioria das famílias está sendo dilacerada, destruída. A humilhação vai reverter o homem contra aqueles que humilham, vai ter isso. Muita doença vai acontecer. Existem vários tipos de AIDS já feitos, planejados para serem inseridos na humanidade. Existe um tipo que ataca o fígado e dá uma espécie de uma hepatite, e essa hepatite causa a morte praticamente instantânea das pessoas. A probabilidade de morte estão estimando em até 20 vezes mais do que AIDS. Existem pragas horríveis, pragas terríveis que estão para acontecer, que vão provocar muita morte. E as visões que ele deu são estradas cheias de gente fugindo. É o que vocês estão vendo agora. Até no Chile houve um alarme falso, encheram as estradas fugindo para as montanhas. Cidades grandes, maiores, destruídas. E a previsão que existe nesse documento, no mosteiro de Narabante, é que a cada 10 mil vai sobrar um só. E esse um só vai ficar nu, pelado e louco. Então, não vai sobrar nada. Esta é uma profecia. Mas essa profecia, ela já foi alterada pelo próprio Melquisedeque. Não vai atingir esse nível. Sabe por quê? Não vai atingir, vai ser um pouquinho pior. Não, vai ser melhor. Pelo seguinte, se a gente considerar que um vai viver a cada 10 mil, nós temos uma população de 3 bilhões e 400 milhões. Dividindo por 10 mil vai dar 340 milhões, que é muito pouco. Seria o tamanho dos Estados Unidos, por exemplo, hoje. Então não dá. Isso já foi mudado. E foram agregados valores evolutivos. Muitos seres foram inseridos no contexto evolutivo para melhorar o processo. Isto foi em 1890. Mas o que aconteceu? Veja como o Melquisedeque é inteligente e bonzinho. Em 1900, 10 anos depois, ele mandou aqui na face da Terra 7 seres, 7 aspectos crísticos, que trouxeram toda a tecnologia. Em 1890 não tinha tecnologia. O que tinha? Máquina a vapor. E como é que nós somos julgados? É pela tecnologia, pelo desenvolvimento, pelo trabalho, pelo que o homem faz na evolução, pelo agregado evolutivo. Esse é o padrão de julgamento. Pessoas mais evoluídas pelo trabalho, seja ele qual for, que acompanham a evolução, cada um à sua maneira, mas que procuram acompanhar, estão dentro do processo. Essa profecia ele mesmo mudou. Vê como ele é bonzinho. O que ele fez? Ele mandou 7 projeções deles, chamados 7 Dianes, que nasceram no dia 1 de julho de 1900, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 seres que nasceram sequencialmente. E cada um numa raça. Tem um árabe, tem um chinês, tem um
polonês, tem um russo, tem um norte-americano, e assim foi colocando na face da Terra. E esses seres trouxeram essa tecnologia que vocês veem hoje. Permitiram a existência do avião, permitiram a existência da internet, de todo o conhecimento que vocês tiveram, geladeira, automóvel, tudo isso que teve. Vocês não perceberam que isso começou quando esses seres que nasceram em 1900, quando eles tinham 10, 12 anos, porque eles são gênios, são pessoas fantásticas, aí começou o desenvolvimento. Se uma pessoa dormisse em 1900 e acordasse hoje, falando, o que é isso? Só tinha carruagem e máquina a vapor, aí ele vê avião, vê satélite, vê toda essa tecnologia. Nós crescemos muito. E esse crescimento mudou esse número. Por isso que eu posso falar, isso ia ser assustador. Mas naquela época era isso que acontecia mesmo, que estávamos muito atrasados na evolução. Mas ele mesmo ajudou. Nós melhoramos. Nós não somos julgados só por ter comido marmelada escondida da mãe, por ter xingado a sogra, por ter tido maus pensamentos, por ter contado uma mentirinha. Isso não é nada no julgamento. O padrão de julgamento é padrão evolutivo, é um conjunto de fatores e relaciona-se à própria evolução. A humanidade mudou. Esse número eu não tenho para dar para vocês. Até agora ainda ele não deu dica nenhuma de qual que é. Mas não é esse número aqui. Então não vão sobrar só 340 milhões de habitantes. Vão sobrar bem mais. Muito mais. Vai ser muito menor esse número. Eu não sei qual é a proporção, mas quando eu souber, eu prometo que vocês vão ser os primeiros a saber. Eu vou divulgar para todo mundo de felicidade. E também esse nu e louco já não é tão louco e não tão nu também, porque ele evoluiu também. Todo um processo de transição foi até 1971 e mais 18 anos que dá 1989. E aí vão começar as grandes encrencas. Isso está acontecendo. Só que tudo isso é gradativo. Da mesma maneira que tem seres de hierarquia que querem destruir, tem seres de hierarquia que querem construir. Existe uma luta muito grande de destruição e de construção. Uns querem arrebentar, querem escangalhar, querem aumentar as cadeias, querem aumentar a corrupção, querem aumentar a prostituição, querem aumentar os vícios. Outros falam, não, vamos diminuir o pessoal da cadeia, vamos diminuir os vícios, vamos diminuir a prostituição, vamos melhorar o homem. É um jogo muito grande, mas depende da gente. E nós estamos, infelizmente, pisando torto. Nós mais erramos do que acertamos. Mais a gente tem defeitos do que qualidade. Mas também não somos tão ruins assim. Vocês acham que vocês merecem ir pro inferno pro resto da vida pagar os pecados? Não, mas também, vamos ser honestos. Vocês acham que vocês merecem ir pro céu com todas as mordomias e vantagens? Não, também não. Aí isso é exagero. Vamos maneirar um pouquinho. Mas também não é tão ruim assim. E os seres da lagarta vão ser colocados no nosso meio. E já estão no nosso meio. Existem muitos seres lagartinos no nosso meio. Muitos seres assim de alta consciência. Muitos seres de Duat, que é uma outra dimensão consciencial. Muitos seres dos mundos de Badagas. Quando a gente falou dos mistérios de Melquisedeque, do Rei do Mundo, nós falamos dessas atividades, desses seres. Nós temos um alto potencial. Infelizmente, tem do bem e tem do mal. O do mal está cada vez piorando em potencial e o bem está cada vez melhorando em potencial também. Mas é um jogo terrível. Nós estamos aqui falando dessas coisas, daqui a pouco a gente vai comer pizza, depois vamos dormir, ou qualquer coisa que seja, eles vão continuar nessa luta. 24 horas por dia. É terrível. Eles não dormem. Nós temos essa profecia que eu queria deixar bem claro, porque as pessoas ficam assustadas quando ouvem a profecia do Rei do Mundo. Vou dizer para vocês que já mudou. Por quê? O próprio Melquisedeque se manifestou na face da terra e preparou toda esta ambiência. E trouxe esses seres para mudar a situação, melhorar a evolução e não destruir tanto a humanidade. Porque ele vai ser prejudicado. Porque se ele acabar com a humanidade a um nível desse, que só sobra 340 mil e pelado e louco, nu e louco, o que ele vai fazer? Ele não quer isso. Ele toma ações para contornar. Isso foi em 1890, mas já mudou isso. E hoje ela já mudou. Acabei de falar, ela mudou. Porque muitos de vocês mudaram de posição ou vão mudar de posição a partir de hoje, a partir de amanhã. Isso muda todo o jogo evolutivo. Cada um que muda, cada um que melhora, cada um que tem consciência, muda o contexto global. Muda pouquinho, mas muda. Essa é a primeira profecia que eu queria falar. A segunda profecia importante que eu queria falar é de Nostradamus, que diz que ele é louco. Se ele fosse louco, não seria Nostradamus. Ele foi muito esperto porque escapou da Inquisição. E ele fazia as profecias, ainda os padres, que na realidade eram diabos como padres, porque vem aqui, olha, com todo o respeito à Santa Madre Igreja. O que diz a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana? Que o Santo Padre é infalível. Vamos questionar isso? Como é que ele é infalível se ele mandou queimar a gente viva? Por exemplo, o Papa Clemente V mandava queimar a gente viva. Ele é infalível mandar queimar a gente viva? O que diz o quinto mandamento de Moisés, da pedra sagrada, não matarás. Como é que ele manda queimar? É um erro. Você acha que ele está certo mandando queimar? Dizem que ele não erra porque aí ninguém reclama, porque se contesta o Papa vai para o inferno.
Mas existe papa que ele só papava a rainha, dinheiro, negócios e não queria saber de mais nada. Era só bagunça. Como nós temos papas do bem, fantásticos, maravilhosos, expressões incríveis. Às vezes é o mal que comanda. Se eu disser para vocês que os Estados Unidos, eu não tenho nada contra ele, porque eu não tenho nada contra as hierarquias da esquerda, que não é meu negócio é da direita. Mas como observador, vamos avaliar. Ele gosta de guerra, gosta de confusão, não aceita os tratados mundiais. E, peraí, será que ele é mais da direita ou mais da esquerda? Se ele é mais crístico ou anticrístico? Um governador que tem a linha da direita, branca, do bem, do belo, da ética, da justiça, da moral, não quer guerra, não quer fome, não quer miséria e não quer domínio, que são os 4 cavaleiros da desgraça. Nostradamus, muito esperto, conseguiu escapar e fez uma profecia. Ele nasceu no dia 14 de dezembro de 1503, graças a Deus eu nasci no mesmo dia, não quer dizer que eu sou profeta e nem reencarnação dele, mas eu me sinto bem por ele ser de Sagitário, ter nascido no mesmo dia. Sempre senti uma simpatia por esse médico, muito mais do que o filho que foi morto, que tentou fazer profecias e botava fogo para a profecia acontecer. O filho de Nostradamus falou que ia pegar fogo lá numa parte de Roma. Botou fogo e aí pegou mesmo, fez a profecia funcionar. Mas só que ele foi pego com o estupim na mão, com a tocha na mão. Aí foi preso e foi culpado de queimar. Esse era profeta fajuto. O atentado de 11 de setembro de 2001 mostra uma grande mudança na sociedade. Mostra a realização daquele portal 1111 que todo mundo viu, que todo mundo percebeu, através dos arquétipos do inconsciente coletivo, realmente aconteceu. Que coisa incrível. E Nostradamus acertou. Porque se você pegar a Centúrias 10 de Nostradamus, a parte 72, o que ele fala naquela centúria? Ele fala que do céu virá no 7º mês um rei do terror. E não aconteceu isso? Que setembro é 7, o nome diz. Outubro 8, novembro 9, dezembro 10, janeiro 11, fevereiro 12, porque o primeiro mês do ano é março. No calendário astronômico, astrológico, científico, ou qualquer um. Só não é para o fiscal, financeiro, tributário e para o cristão, que mudou tudo isso daí. Então ele acertou, no 7º mês, virá do céu, não veio do céu? Um rei do terror mesmo. Quem é esse rei do terror? Sabe quem é? É o anticristo, porque quem vai provocar aquela destruição só poderia ser um ser dessa hierarquia. E nunca vai ser pego esse homem aí. Quem vai pegar o anticristo, botar ele em cadeia, julgar ali e tal. Ninguém. Ele é super poderoso. Isto acontecerá até o final do milênio, ele fala. Só que o final do milênio, para o cristão que escreveu isso, que traduziu, isso foi a igreja que trabalhou com os trabalhos dele, é 1999, porque naquela época era 1999 o final do milênio, porque 2000 já era outro. A gente sabe que não. Para você começar um ano, para você começar um milênio, que é um coletivo, você tem que ter um ano. Quando você tem um ano, você começa o milênio. Primeiro você tem que fazer um ano para começar o milênio. Como é que você começa um século? Você tem que primeiro ter um ano para começar o século. O ano 1, o século 1, você tem que ter um ano como unidade, senão você não tem unidade. Se você tem 7 meses, 8 meses, não é um ainda. Você tem que ter uma unidade. O século é a unidade, milênio é a unidade. O milênio nunca foi 1999. Esse era um erro de entendimento daquele povo que tinha uma cabeça de ostra, que voava longe, que nem voa galinha, e que não entendia de nada de matemática e de cálculo. Quando que realmente terminou o milênio? 2000 terminou quando? E quando começou 2001? Se você olhar para ter um ano, 2000 não tem um ano ainda. 2000 é o final do século. Não tem, é o final, centésimo. O primeiro ano é depois, tem que estar completo. Quando que aconteceu o atentado? Em setembro de 2001, só que 2001 começa em 21 de março de 2001 e termina dia 20 de março de 2002. Pelo calendário astronômico. Aconteceu no mês 7, exatamente, ainda dentro do milênio. Foi no final do milênio mesmo, no 7º mês do final do milênio. Ele acertou na cabeça aqui. E o que ele fala? Que do céu virá um rei do terror que ia causar a destruição e aí ia mudar tudo. E ao mesmo tempo iria nascer um ser cujo nome é Dalgomoá, que vai ressuscitar as forças do bem e transformar o mundo para o lado da direita. Vai ser o grande transformador social. Dalgomoá. Esse Dalgomoá já surgiu também. Ele é oculto, está na face da terra e já está trabalhando. Então, se vocês olharem a loteria que nós tivemos federal, em 5 eventos, que número que deu na loteria que seguiu a terça-feira, a loteria da quarta-feira? Foi 16.666. 16, arcano 16. Qual que é o arcano 16? Mostra a torre com fogo no meio, seres caindo e moedas indo para o chão, que é o domínio. E chama Casa de Deus, que é a humanidade. Foi o único arcano mostrado em televisão que todo mundo viu no mundo, arcano
Arcano 16 ao vivo, todos vocês viram Arcano 16, que chama Casa de Deus. 5 eventos eu acompanhei na loteria, o que deu no quinto evento, exatamente no quinto evento, que é a quinta fase evolutiva, quinta raça-mãe ariana, quinta sub-raça teutônica. Quinto evento, o que deu? Outro número fabuloso, deu 9666. 9 é o adepto, o ser perfeito, representado por Nostradamus como Dalgomoá, e 666, o número da besta, no caso do atentado, besta ruim, e 666 é o número de Cristo, porque 666 é o número de Jesus, e 666 é o número do anti-Jesus, do Cristo e do anticristo, do Papa branco e do Papa das trevas. A própria loteria brasileira, que é sagrada, numericamente falando, você pode usar ela como base de medição para o mundo inteiro, usando o tarô junto, tudo isso foi confirmado. Nostradamus acertou na mosca. É uma profecia que a pessoa nem sabe, porque já esqueceram da virada do milênio, foi em 2000, então realmente aconteceu. Ele acertou em cima. Existe uma outra profecia que é de Jesus, em Mateus 24 e 25, que Jesus passou para os seus discípulos no Monte das Oliveiras e perguntaram para ele o que vai acontecer. Ele deu 10 sínteses ou 10 sinais do final dos tempos. O primeiro sinal que ele deu, que vão surgir falsos cristos. 5 pessoas me procuraram para me confidenciar, conversar pessoalmente. O sujeito chegou para mim assim no cantinho, preciso falar com você, mas ninguém pode ouvir. Tá bom, vamos lá. Eu sou Maitreya. Caramba! Achei! Ai, que Maitreya! O sujeito tinha uma cara de chupador de cachaça, pior do que gambá. Falei, não, que é isso? Só de Maitreya eu já cruzei com 5 aí, tá cheio de Cristo por aí. Que vai aparecer ainda mais de falsos cristos, e vocês têm uns grandes cristos por aí, que o pessoal venera e etc, que não são cristos, não. Eu, por exemplo, bato de frente com Osho. As pessoas não gostam de mim. Eu tenho amigas que falam, pô, mas você fala mal do Osho. Eu não falo mal do Osho, não. O que eu coloco é o seguinte, existem seres que através de uma linguagem bonita, ele está te amarrando, está te conspurcando, sem você perceber. Ele está te tirando a cueca e você não está percebendo. A hora que você vai ver, você já está sem cueca e já entrou na fria. A gente tem que tomar cuidado, porque a coisa tem que ser bem clara. Na realidade, a gente toma cuidado com certos seres. Eu não estou dizendo que ele é anticristo, mas vamos ficar com o pé atrás. As profecias que Jesus deu é esta, primeiro, falsos cristos. Vão surgir um monte. Tem uns aí, eu já vi mais de 50, não sei quantos vocês viram, mas tem. Depois vão ocorrer guerras e rumores de guerra. Não precisa nem falar, estamos vivendo isso todos os dias. Peste, vocês conhecem alguma peste aí? Só de previsões tem um número de umas 10 pestes que estão acontecendo. Fome, vocês já ouviram falar da fome? Se bem que no Brasil não tem fome, nós não temos fome aqui, porque a gente consegue alimento, é um país rico, tem frutas, tem peixes, a maioria da civilização mora na beira de rios e na beira de mar, não tem. O que tem é uma nutrição inadequada nas primeiras fases do nascimento, que afeta a cabeça, o raciocínio, isso sim, porque se só come peixe e farinha, vai faltar alguma coisa para a cabeça, não tem todos os nutrientes necessários. A gente não tem alimentação adequada, mas fome não temos. Nós temos, seria adequar a alimentação, principalmente infantil, porque se o cérebro não estiver bem formado até os 10 meses, 12 meses, 1 ano, 2 anos, depois não tem mais jeito, vai ficar tantã mesmo, deficiente mental. Depois tem peste e fome, terremotos. Vocês ouviram falar algum terremoto recentemente? Já ouviram? Sinais no céu, tivemos essa semana. Tivemos uma das maiores explosões solares que realmente vai trazer uma tempestade magnética horrível para o planeta. O índice de câncer de pele vai multiplicar N vezes. Temos que tomar cuidado quando tomarmos sol. Não tomar sol no pico, não se expor muito, principalmente quem tem pele muito branca, tomar muito cuidado. Quando acontece explosões solares, sabe o que acontece aqui na Terra? Tem explosão no Sol, uma explosão solar intensa. O núcleo da Terra é oco. O que tem o núcleo da Terra? Tem Sol, que é a parte ainda que está do Sol dentro dela. Porque a Terra, antes de ser Terra, era Sol, como energia inteligente, que foi se transformando em matéria, mas ela ainda está compactada, esse Sol dentro da Terra. E esse Sol dentro da Terra, ele é reflexo desse Sol, é vivo com esse Sol, ele é pertinente ao mesmo Sol. E o que acontece no Sol se repercute na Terra, e a explosão que deu lá vai ter uma explosão interna e vai se repercutir em terremoto. Esse é o mecanismo. Não existe nada sem associação no universo. Tudo que acontece dentro da Terra é o que acontece no Sol. Qualquer explosão atômica, qualquer explosão diferenciada no Sol, qualquer tempestade magnética diferenciada se repercute na Terra, no magnetismo da Terra e nas explosões da Terra. Isso faz parte.
Faz parte desse processo. Segurem os cintos que o piloto sumiu. Por quê? O que vai acontecer? Teremos mais terremotos. E essa explosão é o indicativo que é o sinal dos céus. Pra vocês entenderem essa linguagem que eu estou passando. Aí nós teremos perseguições. Existe perseguição hoje? Não precisa nem falar. Veja, nos Estados Unidos, eu tenho uma nora linda, bonita, morena, um morenaço, daquele de 1,85 m, bonitona, só que ela tem cara de árabe. Já viu o que acontece? Ninguém fala com ela, não tem amizade com ninguém, não tem perseguições. Existem perseguições religiosas, perseguições raciais, perseguições sociais, perseguições econômicas. Estamos cheios de perseguições. E quem for para o Iraque, então, vai perceber mais ainda essa perseguição. Nos países árabes também. Matanças. Só na periferia, toda semana, tem um monte de matanças. E matanças no Iraque, matanças que estão ocorrendo por aí, é terrível. Vamos dizer, execuções. Quantas que ocorrem? Na África, olha, é asqueroso o número de matanças que tem na África. É que não é divulgado, não interessa. O que interessa na África, sabe o que interessa na África? Não é o africano. O que interessa na África são as riquezas que eles têm lá e que eles querem roubar. O povo que se dana, é isso que eles pensam. Então nem divulgam coisas da África. Vocês ouvem coisas da África? Muito pouco. Só o que acontece lá é terrível. Isto é esquecer a evolução, os nossos irmãos de evolução. Existem erros horríveis. O que tem de matança na África, sai de baixo. É horrível lá. A caridade, vocês já ouviram falar da falta de caridade? Muito grande, muita falta de caridade. Depois outra profecia, ele vai voltar quando o evangelho estiver espalhado pelo mundo. Lógico, que ele vai trazer um novo evangelho. O evangelho que vocês têm aí vai ser mudado, porque ele vai se manifestar, vai trazer um novo evangelho. Não que ele vai perder validade, vale tudo, só que vai ter adendos, vai ter acréscimos ao evangelho atual. Ele vai trazer, porque é ele mesmo que vai trazer. Depois, o anticristo vai estar manifestado na terra. Eu já falei que o atentado das torres foi ele que fez. Esse tsunami, ele que bate o pezinho lá, ele que faz. Ele que está provocando a destruição, a morte, etc. Cristo não faz nada disso. É o aspecto da esquerda dele que faz. É o aspecto da esquerda de Melquisedeque que faz tudo isso. Depois, o sol e a lua vão escurecer. Eu vou falar disso, de umas previsões que podem ocorrer, que tudo leva àquele que vão acontecer. Esta ainda não ocorreu. Até a sétima está ocorrendo. Depois, Cristo vai se manifestar no meio da terra. Já está no meio da terra, mas ainda não está manifestado. Que antes dele se manifestar, os outros dois colunas, o rigor, que representa aspectos do anticristo, da dureza, do castigo e do amor, ainda estão trabalhando. É um jogo muito duro entre eles. E depois Cristo vai aparecer. Passarão os dias, mas minhas palavras não passarão, como ele fala. Aqui tem as profecias do próprio Jesus para quem é católico, evangélico e quem aceita a Bíblia. Mas o grande conhecimento que você pode tirar do que vai ocorrer está exatamente no Apocalipse. E o Apocalipse tem 22 trechos e os 22 trechos permitem entender tudo o que vai acontecer. Quais são as regras para nós entendermos o Apocalipse? Apocalipse significa revelação. E o que é revelação? É trazer uma verdade expressa para vocês, através de um processo sagrado, de uma intuição, de uma profecia. Isso é uma revelação. E nós temos 22 trechos do Apocalipse. Cada trecho do Apocalipse está correlacionado diretamente a uma lâmina do tarô maior. Apocalipse 1, lâmina 1. Apocalipse 15, lâmina 15. Apocalipse 22, lâmina 22. No Apocalipse 1, ele diz como é Jesus. Quem quiser saber como é Jesus, leia Apocalipse 1. Vocês vão ver que ele é grande, enorme, usa um talar branco, um cintão que pega no peito aqui, um cinto dourado, de ouro. Ele tem cabelos brancos como a neve, o olho dele é luz como fogo vermelho, a boca dele é uma espada que corta dos dois lados, tem pés de bronze. Então esse é o Jesus que a Bíblia diz. É ele que falou que ele é assim, para João. Então como é que usam Jesus da maneira que usam nas igrejas? Tinham que usar o da Bíblia, o do Apocalipse, que quer dizer revelação, que é um livro de verdade. O Cristo, se vocês quiserem conhecer, está aqui. Se vocês imaginarem a figura dele, bom, eu quero ter contato com Jesus. Imagina como ele é. Pega o Apocalipse 1, idealiza como é esse ser, mentalize nele e sinta a presença dele. Só que pede para ele não usar a língua para cortar você. Fala, cuidado com a língua aí, não vem com esse negócio. Então, Arcano 1, quem que é o Arcano 1? É o mago que mexe com os 4 elementos. E ele é o mago que mexe com toda a humanidade e com toda a terra, que é o próprio Cristo universal, ou Cristo mundial. Apocalipse 2 é o Arcano 2. Apocalipse 2 fala do quê? Você tem a figura do templo. Mostra as duas colunas, ela está sentada num trono, que é a igreja, é o templo maçom. Apocalipse 2 é um templo maçom, que é a papisa. E aqui mostram as 4 igrejas. Analisem os nomes de Éfeso e os textos de cada uma delas, vocês vão ter grandes surpresas. Esmirna, Pérgamo e Tiátira.
Depois, Apocalipse 3, nós temos mais 3 igrejas, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No Apocalipse 4, no arcano 4, nós temos o trono com Melquisedeque, e é Júpiter, o rei do mundo, que está sentado com a perna cruzada, formando 4, numa pedra cúbica. E no 4 fala da pedra cúbica, fala do cubo, diz quem é Melquisedeque. Fala das pedras que ele está envolvido, e ele tem 4 seres. Um com aspecto de leão, outro com aspecto de touro, outro com aspecto humano e outro com aspecto de águia em volta dele. Com 6 asas, que são espécies de querubins serafim, elevadíssimos, mais serafins do que querubins, e com inúmeros olhos. Chama de seres viventes com centenas de olhos. E nós sabemos que querubins e serafins têm muitos olhos, principalmente os querubins. São os olhudos. Tem esses 4 seres. Atrás deles tem os 24 anciões. Ele tem 7 lâmpadas que ele segura, que são 7 consciências, 7 inteligências que acompanham o processo evolutivo, 7 Prajapatis, 7 Elohims, 7 anjos da presença, etc. Este é o Apocalipse 4. Mostra quem é Melquisedeque. Aí vem a história do livro agora. Existe o livro da vida, que é o livro dos destinos humanos, que provoca o karma, que provoca os cataclismos, que provoca as profecias. Tudo isso está escrito no livro. Se vocês imaginarem este livro, e este livro está na mão da papisa, ele mostra o Yang e o Yin, é um livro que está na mãozinha dela, que é o livro da vida. Este livro, ele é fechado com 7 selos. E aí todo mundo começa a chorar. Mas quem é que vai abrir esse livro? Os anciões e os anjos dizem, não, tem um Cordeiro de Deus que abre o livro. No meio do trono, Melquisedeque, que é a figura da pedra cúbica, do trono de pedra de jaspe que lá está, com um arco-íris de esmeralda atrás dele, que a esmeralda é sagrada, é a 7ª pedra preciosa. No meio daquele trono existe a transmutação de Melquisedeque no Cordeiro de Deus, que é o Jesus, Cordeiro de Deus. Ele é o único que abre os 7 selos. Ele tem 7 chifres e tem 7 olhos. Caramba, como é que o Cordeiro de Deus tem 7 chifres? Chifre é sinal de poder. Ele tem 7 chifres porque ele tem 7 poderes. Tem 7 olhos porque ele tem 7 aspectos, 7 conhecimentos, 7 consciências. Esse livro é fechado com 7 selos. Aí vem os selos. Tudo que acontece nas profecias, na tradição, acontece com a abertura dos selos. Quem abre é o leão de Judá, e quando vai abrir o livro, recebe o livro que ele é o eleito para abrir. Aí vem toda aquela miríade, milhares e milhões de anjos, aquela felicidade, cânticos, etc. Este é o 5º selo. O Apocalipse 6 fala dos seres viventes e começa a abrir o selo. Os seres viventes vão chamando os anjos que vão abrindo os selos. O primeiro anjo abre o selo e surge então o cavaleiro branco do domínio. Aí depois com a espada e com poder sobre 1/4 da humanidade. Então 1/4 da humanidade é dele. Depois vem o cavaleiro vermelho da guerra, que é o 2º selo, que tem poder também sobre 1/4. Abre o 3º selo do livro, aí vem o cavaleiro negro da fome, segurando a balança, dando aquelas falas dele para acelerar o processo, que eu quero falar mais das profecias. E o 4º, que é o cavaleiro amarelo da peste. Nós temos as 4 pragas de Deus, que saem quando abre o livro da vida, que são domínio, guerra, fome e peste. Existe domínio na humanidade hoje? Não precisa nem falar. Toda essa podridão, toda essa droga, toda essa prostituição, prisões cheias, ignorância, pobreza, miséria, é por causa do domínio. Existe guerra e gente que só vive para guerrear e projetando guerra. Existe fome? Tem. Existe peste? Tem. Então estão aí. Quem estiver esperando o Cavaleiro do Apocalipse não precisa mais esperar. Já estão aí há muito tempo no contexto evolutivo. E cada um deles tem poder de 1/4 da Terra. Aí abre o 5º selo e aparece o altar dos justos. É o altar daqueles que já estão lá esperando o julgamento final. Eles recebem uma túnica branca, ficam felizes porque está chegando a hora do julgamento. É o altar dos justos. Quando tira o 6º selo, então, aí vem um terremoto muito grande e o sol fica negro. Desaparece o sol. Aí a gente entra na profecia que o sol e a lua ficarão escuros, e nas profecias das freiras, maioria freiras católicas que estão recebendo. Como é que funciona isso? Nós temos o perigo iminente. Ou seja, da mesma maneira que a gente tem as cadeias que pegam toda a cordilheira dos Andes, desde o sul da Patagônia, que vai subindo, pega a América Central, sobe nas costas dos Estados Unidos. Nós temos outras cordilheiras no mundo inteiro, como a cordilheira do Himalaia. Nós temos na parte central da Europa, nós temos na Turquia. Nós temos várias cadeias rochosas. Da mesma maneira que nós temos coisas para cima, debaixo da água existe o contrário. É o contrário para baixo. São as fossas, que a gente chama, que são montanhas invertidas, onde existe uma pressão de água muito alta.
muito forte. Nós temos fossas com 12 mil metros, 11 mil metros. Então imagina o peso de 11 mil metros de água lá no fundo, em cima de uma trinca que tem lá. Já está trincado. Nós fizemos essas trincas na época da Atlântida. Nós usamos tanta energia errada, nós mudamos os continentes, abrimos fendas na Terra terríveis, que agora nós vamos pagar o pato. Existem fendas que estão muito próximas do magma da Terra. Qual é o perigo? A ter uma trinca, uma abertura lá, e isso está escrito que vai acontecer, e de lá então vai sair o magma da Terra para a água numa quantidade incrível. Isto vem gases venenosos, vem um monte de sujeira, vem um monte de vapor, tudo isso sai, gera mudanças das placas tectônicas submarinas, gera terremotos, gera tsunamis ou maremotos, invade as regiões costeiras e joga toda essa poluição para o ar, tudo fica enegrecido com aquela fumaça escura, vulcânica, com gases tóxicos, ricos em enxofre, altamente sufocantes, que o enxofre com o oxigênio, ele forma SO2, entra no pulmão com a água, forma gás, forma um ácido sulfuroso que chama, e esse ácido sulfuroso, não sulfídrico, sulfuroso mesmo, que antecede ao ácido sulfídrico, corrói o pulmão e mata por intoxicação. Existe essa profecia disto ocorrer, só que vai ocorrer primeiro com 1/3 do planeta. 1/3 do planeta vai ficar escurecido, vai ser escolhido onde é esta região, espero que não seja aqui perto da gente, porque afinal de contas temos que proteger o Brasil, essa miscigenação racial, porque aqui é o foco do futuro, mas vai ficar coberto com vapor muito pesado, com uma fumaça muito pesada, e o Sol não vai ser visto e nem as estrelas. 1/3 do firmamento fica apagado. O Sol fica apagado nessa região e a Lua também. E a Lua fica vermelha. Aqui esta profecia fica realizada. Isto já aconteceu, não é novidade não. Isso a ciência não fala, mas o ocultismo sabe. Isto já aconteceu em outras épocas. Por exemplo, na época onde nós tivemos as geleiras, onde nós tivemos a época glacial. Por que houve a época glacial? Porque simplesmente o Sol ficou separado e a Terra não recebia calor. O vapor que tinha, os gases que tinha, matou os seres vivos, sobraram só alguns, principalmente os aquáticos. Depois dos aquáticos saíram para a Terra, dando as raças que vieram dos mares, dos rios ou dos lagos, não recebendo o Sol, é gelo. Por exemplo, o hemisfério norte não recebe o Sol, porque ele é inclinado. Para vocês entenderem o negócio, como é que funciona. Se não recebe o Sol, é gelo, é fria, como a gente fala. A Terra, ela é inclinada. O Sol está aqui. Ele ilumina essa parte. Essa parte aqui ele não ilumina, a parte traseira. E a Terra está girando assim. Ele ilumina praticamente tudo, mas essa calota ele não ilumina. Por isso que tem o Polo Norte. Ele fica sempre gelo. E quando ele está do lado de cá, dá a volta, vem para o lado de cá, o Sol fica aqui, porque ele deu a volta. O que acontece? Ilumina aqui, mas só que como tem muito gelo, ele não derrete, derrete um pouco, mas mantém um gelo ainda. Só que essa parte daqui também vai ser a mesma coisa. Ele fica girando, essa parte também não recebe sol 6 meses. Cria gelo. Por isso que tem gelo nos dois polos, porque a Terra é inclinada. Agora, se você cobrir a Terra, vai ter o que aqui? Gelo. Vai ter um período glacial violento. E aquele vapor de água que sai em altíssima temperatura vai ficar nas nuvens. Vamos ter nuvens. E ele fala na profecia que a Terra vai ficar cheia de um nevoeiro. É nuvem completa. O vapor muito quente vai matar seres vivos, vai matar plantas, vai ter falta de alimentos, vai ter fome, aí vem a fome. Isso tudo gera pragas, gera doenças, vai ter doença. Aí vai ter briga pela comida, aí vai ter guerra. E o domínio da comida, e o domínio da água. E aí nasce o Brasil. Aí que o Brasil vai ser grande. Porque nós vamos dar comida para todo mundo. Vamos dar não, vamos vender. Vamos negociar. E até dá, mas vamos negociar. Nós vamos ter água, vamos ter bebida, vamos ter tudo aqui. Aqui realmente nós não estamos nesse processo dos acontecimentos. O Brasil está protegido e vai ser o celeiro do mundo. E vai ser mesmo. E aí nós vamos sair ganhando pelo menos uma vez. Não só no futebol, mas vamos ganhar na conquista mundial. Esta parte da Terra está acontecendo. Esse tsunami aí, ele foi provocado exatamente para dar um impacto que você não percebe a onda no início. Você percebe as vibrações tectônicas mais próximas. Mas, veja só, a inteligência. Ele foi projetado de uma maneira que ele cresceu e foi atingir exatamente onde ele deveria atingir numa pancada só. Foi jupt, Luft, acabou, não teve mais nada. Você não acha estranho isso? Por que não ficou lá horas e horas acontecendo, etc? E ele foi muito bem direcionado, muito bem, inteligentemente mandado. É isso que diz o sexto selo, do Sol ficar negro. Vocês entendem como é que o Sol fica negro? O Sol tá lá, não muda nada, vai ser igualzinho. O Sol não muda, mas a cobertura, a fumaça, o vapor não vai deixar ver o Sol. Primeiro 1/3, depois 100%. Depende da humanidade, depende do jogo. A Lua fica vermelha, os montes vão ser deslocados.
Muitas montanhas já foram deslocadas com esse terremoto mesmo. Muitas ilhas também vão ser deslocadas, já foram também. O que diz a ciência? Que esse tsunami, esse maremoto, provocou uma mudança no eixo da Terra. É o contrário. A mudança no eixo da Terra é que provocou o terremoto. Só que acontece simultaneamente, você não pode dizer, é o tal negócio, é o cachorro correndo atrás do rabo ou é o rabo correndo atrás do cachorro? É a mesma coisa. Quer ver que interessante? Olha só, para vocês entenderem como é que vão acontecer os cataclismos. Isso é científico. Aqui é o eixo da Terra e aqui é a Terra. Aqui é o Equador. A Terra gira torta. Aqui é o norte e aqui é o sul. Esse eixo da Terra, ele faz um movimento assim. Ele descreve um cone. Ele faz um cone assim. O que acontece? As velocidades tangenciais, as velocidades no hemisfério norte, como ele está assim, no hemisfério norte são mais rápidas do que no hemisfério sul. As velocidades da Terra no hemisfério norte, como ele está cônico, são mais fortes do que no hemisfério sul. Como uma esfera gira, tem um efeito chamado de Coriolis. Faz com que as correntes vão no sentido para o norte e aqui no sentido para o sul. Se você sair nadando na Praia Grande, você vai para o sul, não vai para o norte. Normalmente, a não ser que tenha uma mudança de maré, mas normalmente você vai para o sul. Se você sair nadando no hemisfério norte, normalmente você vai para o norte. Porque a Terra é esférica e a água tende a correr a esfera. Provoca essas correntezas. Isso chama-se efeito Coriolis, para vocês entenderem as profecias. Se você destampar aqui um ralo, ele gira no sentido. No hemisfério norte, gira no sentido contrário. Exatamente pelo efeito de uma esfera rodando. O que acontece? Onde é que tem furacão? Nós temos furacão? Não. Nós temos tufão? Não. Nós temos tornado? Não. Por que nós não temos no hemisfério sul? A África não tem, a Austrália praticamente não tem na parte de baixo. Por que não tem? Por causa desse efeito. Porque se a velocidade é maior, essas correntes aqui são muito mais fortes pela velocidade do que essas daqui. E o El Niño é o choque dessas duas correntes que aqui estão. Isto provoca o que? Tufão. Então, se vocês pegarem o Equador e olharem para cima do planeta, é onde ocorre tufão. Onde que ocorre furacão? Onde que ocorre? É no Japão, que está lá em cima. Onde mais ocorre? Na Índia, que está lá em cima. Onde mais ocorre? Nos Estados Unidos, que está lá em cima. Por causa desse efeito da velocidade. Onde que tem tornados? Nos Estados Unidos, por causa disso também. O que vai acontecer com as falhas? Elas vão ocorrer no hemisfério sul ou no hemisfério norte? Onde que tem uma velocidade maior? Onde tem pressões maior? No hemisfério norte, porque a Terra está girando mais rápido lá em cima. Provavelmente, tudo leva a crer, cientificamente falando e profeticamente falando, que essas falhas vão ocorrer no hemisfério norte como ocorreu a primeira. Ela foi acima do Equador. Graças a Deus, então nós estamos certos. Se acontecer, aí então vamos ter tsunamis enormes, tanto na costa leste como oeste dos Estados Unidos, na Europa, na China e, infelizmente, no nosso querido Japão também, nas ilhas. É a tendência onde mais vai ocorrer, mas depende também de outros fatores, mas é onde mais tende a ocorrer. Isso é lógico, isso é científico que eu estou passando para você. Nós temos estes acontecimentos. E onde vai ocorrer o escurecimento maior? Com grande possibilidade vai ser no hemisfério norte também, que vai ter o primeiro escurecimento. É isso que a gente chega pelo conhecimento científico oculto e pelas profecias também. Porque vai ser julgado quem está provocando o domínio. Quem está provocando isso é domínio. Nós provocamos o domínio? O que o Brasil domina? Nada. Mas nem futebol. O jogo contra a Argentina a gente apanha, tem que ser esperto para não apanhar de muito. E olha lá, é onde tem domínio. Vai ser no norte. O Japão domina financeiramente, ele tem domínio, mas é diferente do americano. O americano tem riqueza e domínio porque ele esmaga os outros, ele obstrui os outros, não deixa os outros negociarem. O Japão não, o Japão entra aberto no comércio e até entrou nos Estados Unidos e acabou com o comércio deles, com a indústria de automóvel. Vender de automóvel melhor, com menos problemas e maior qualidade. É diferente. Quando eu falo domínio, é o domínio errado. É o domínio que é colocado goela abaixo, que não deixa o outro crescer. O Japão não faz isso, não. Com grande possibilidade, considerando Masaharu Taniguchi e tudo mais, e eu valoroso povo japonês, eu tenho certeza que Hirohito é um ser especial, uma das 7 maiores consciências manifestadas, eu acho que ele já deixou o Japão preparado também para ser protegido, porque ele já sofreu grandes desgraças, já tem muito terremoto, já teve aquele terremoto de Kobe recentemente, que foi muito horrível, já teve 2 bombas atômicas que vão ser devolvidas, não o japonês, mas outros, que são os próprios americanos que vão causar a destruição dos Estados Unidos. Ouço o que eu estou falando. Todo mundo pensa que vai ser um árabe que vai soltar uma bomba atômica lá. Pode ser, até pode acontecer,
acontecer, é viável, é possível, mas com grande possibilidade são os próprios norte-americanos. Lembro do atentado de Oklahoma, que ele foi um teste. Tem um monte de gente já preparada para fazer esses atentados. São norte-americanos, é coisa que passa em qualquer lugar, e às vezes são gente que trabalha com os próprios armamentos. Vai ver a loucura que vai dar isso aí. Complicado. Com o anticristo ninguém brinca, né? Ele é muito mais esperto do que você pensa. Então não adianta ficar cerceando para não ter esse ou não ter aquele lá dentro. Se não for entrar ninguém lá, se fechar as fronteiras, eles vão usar gente de lá dentro mesmo. Onde que tem suicídios, crimes coletivos? O sujeito entra numa escola e por que acontece isso? Aqui acontece no Brasil, nos outros países, são raros. O que acontece lá? Por causa da pena de morte. A pena de morte que provoca isso. E tudo é ligação kármica. Os serial killers. Porque você matou o sujeito, ele não poderia ser morto. Ele tinha que esperar 20 anos na cadeia. Teria que ter paciência para ouvir não sei quantos pastores apanhar na cadeia para mudar, para tentar sair de lá um pouco pior do que ele entrou. Não, ele sai tão ruim quanto ele entrou. Com ódio pior ainda, quando ele reencarna, faz esses crimes coletivos. E sempre vai ter. Eles voltam e cometem os mesmos crimes. Aí o pessoal vai se esconder em cavernas, a gente vai para São Tomé, vamos fazer uma viagem especial, todo mundo lá para Carranca, São Tomé, e aí vão cair as estrelas. Esse negócio de cair as estrelas não é bem cair as estrelas, dá até para prever a data. É julho e agosto, principalmente agosto, onde ocorrem quedas de estrelas. Porque a Terra se aproxima perto de regiões, dentro da sua trajetória normal no cosmos, ela passa por regiões cheias de rochas, cheias de pedras, então tem chuvas de estrelas que são vistas nessa época. E nós tivemos o desaparecimento de Krakatoa. Vocês já ouviram esse filme, essa história? Que sumiu a ilha inteira. Veio um vulcão, acabou com a ilha e teve uma chuva de meteoritos indicando isso. Isso é um sinal do céu, chuva de meteoritos. É algo que cai do céu e que está vindo. E tem algumas pedras muito grandes, que ainda estão avaliando o tamanho, que estão vindo na direção da Terra. Não a Terra vindo na direção, a Terra está indo de encontro com elas nos movimentos que tem por aí. Existem possibilidades de um impacto muito grande com esses asteroides. Até já tem filmes que contam histórias até fantasiosas. São essas estrelas que ele fala aqui. Apocalipse 7 fala dos 144 mil selados na testa, protegidos, e de uma multidão com palmas na mão. Até os eleitos, os salvos, no Apocalipse têm palmas na mão. Porque Jesus, quando entrou em Jerusalém, no domingo de Ramos, naquela semana fatídica, semana final, o povo estava segurando palmas, palmeiras, palmeiras. E aqui, até no Apocalipse, os salvos têm com palmas, palmeiras na mão. Por isso que é palmeiras mesmo, são salvos. Não vou nem falar. O Apocalipse 8 fala do sétimo selo. Tiramos até o sexto. Vamos tirar o sétimo. Só que quando tira o sétimo selo, tem meia hora de silêncio, surgem 7 anjos com 7 trombetas. E cada trombetada vem um anjo que recebe essa trombeta e dá mais uma praga, uma desgraça. Mas aí surge um oitavo com incensário. Ele fica lá no altar de Melquisedeque do Altíssimo. Ele é muito distraído. E à medida que ele mexe o incensário, ele derruba um monte de pedras de incenso que caem na terra e provocam desgraças, fogo, terremotos e misérias. Ele é chamado anjo do incensário dos terremotos e do fogo. Aí cada anjo toca uma trombeta. O primeiro toca, cai fogo e sangue desse incensário e destrói 1/3 da terra, das ervas e tudo mais que é queimado. Que é exatamente aquele vapor que sai que queima também. Vocês têm que fazer analogia. A segunda trombeta cai da morte no mar e mata 1/3 dos seres vivos do mar e acaba com 1/3 do que estiver de embarcação no mar. A terceira trombeta cai uma pedra daquele incensário, que é a estrela Absinto, e que vai deixar envenenados 1/3 dos rios, 1/3 dos lagos, 1/3 das fontes. Aí vem o Brasil que vai vender água. Chama-se Absinto. A quarta trombeta, o sol então é ferido. Já foi ferido essa semana passada. São explosões que tem lá. E 1/3 da lua é ferido e 1/3 das estrelas. Isso está pelo escurecimento também. Escurece o sol, ele fica ferido e você não vê. E fere 1/3 da terra. Aí surge uma águia voando, 2 águias voando, dizendo, ainda faltam 3. E Apocalipse 9 toca a quinta trombeta, cai uma estrela que abre esse poço que eu falei, esse abismo. O quinto anjo toca a quinta trombeta, cai uma estrela, não sempre cai, às vezes ela sobe. A mesma coisa. Abre o poço, que é esse poço que eu falei, desse abismo, e aí vem fumaça, aquele mecanismo que eu falei, escurece o sol, e aí vem uma peste de gafanhotos terríveis que vão ser inseridos e que não matam ninguém, mas dói pra burra a picada deles. Eles vão ficar 5 meses atormentando todo mundo. Eles são comandados por um anjo chamado, no
hebraico Abaddon e no grego Apolion. Esses nomes vocês vão vir mais pra frente. Aí tem o anjo que toca a sexta trombeta, saem 4 anjos do Eufrates. Onde fica o Eufrates? Onde está a turma fazendo a besteira do Iraque? Eu não poderia estar lá. E eles vão ter poder de matar 1/3 do homem e vão fazer uma guerra com 200 milhões de pessoas. Ele fala, pela descrição, são tanques, são armamentos pesados que vão entrar nessa guerra. Possivelmente a China está aqui. Aqui já entra a China, segundo as profecias. Apocalipse 10 fala do anjo com livrinho, parece um anjo que dá um livrinho, que é o livro da vida, e esse anjo é o que provocou esse tsunami. Existe uma força angélica que já está manifestada, que é Apocalipse 10. 10 é roda da fortuna, arcano 10. Lembra que eu falei que é correlacionado? Vocês têm que pensar nos arcanos. Apocalipse 10 é roda da fortuna, nascimentos e mortes, roda de Sansara, roda dos destinos. E ele tem 2 pés, o pé dele é uma coluna de fogo, o pé da direita está no mar, que é o pé da direita é o mais forte dele, e o pé da esquerda está no Monte Sion, lá em Jerusalém. Ele está com o pé em Jerusalém e com o pé no mar. E o pé no mar está lá, e à medida que ele dá uma chacoalhada no calção dele, o que acontece? Aí dá as mexidinhas que dá. Esse já prova que ele está lá. Esse efeito é ele que faz. É esse anjo aqui. E ele tem esse livrinho, que é o livro dos destinos humanos, que é o Kamapa, o livro da vida. E esse livro João come, ele é doce que nem mel, mas quando ele engole é amargo para burro. Significa que tem pouca coisa boa e muita coisa amarga para ser engolida. Apocalipse 11, surge então 2 profetas, 2 testemunhas que vão azucrinar o mundo. Eles vão reinar durante 1260 dias. 1260 dias são 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio nós vamos ter estes seres. Já estão aqui no nosso meio, esses 2 seres. Estão já aí prontos para tomar conta. Eles têm poder sobre o tempo, ele tem poder sobre as pragas, e a própria besta não vai aguentar esses 2 e vai matá-los. Eles vão ser colocados numa praça chamada Sodoma e Egito, e lá eles vão ficar adormecidos durante 3 dias. Depois de 3 dias eles vão ser ressuscitados, vão subir aos céus, elevados ao céu, vai ter um terremoto na terra, vai destruir 10% da região, aí é o final, aí toca a 7ª trombeta, depois disso daqui. Uns falam que é o Osama Bin Laden, é um deles aí, mas não é não. Ainda vai vir um pior que ele. Não sei, pior, não é difícil avaliar. A 7ª trombeta. Abre o templo no céu, a arca da aliança real mesmo, espiritual, surge, e aí vem o julgamento final. Aí vem terremotos atrás de terremotos, em sequenciais, sequências de terremotos e chuvas de pedra. Apocalipse 12 fala da mulher grávida que tem a meia-lua debaixo dela, lutando contra o dragão vermelho. Onde ela vai, o dragão quer comer o filho. A própria mãe, a progenitora do avatar que aí está perseguindo. Ela persegue, esse dragão trouxe 1/3 da sua hierarquia, e ela foge para ser alimentada durante esse período, onde esses 2 trabalham durante 1260 dias. Apocalipse 13 fala da besta do mar. A besta do mar tem 10 chifres, ela é mais poderosa. Ela tem 10 chifres e 7 olhos. É terrível. E 10 é arcano 10. Ela mexe com a roda de nascimentos e mortes. Ela vai ter poder sobre 1260 dias. Ou seja, nós vamos ter um período ainda. Não quer dizer que a nova era começa em 2005. Mas os acontecimentos apocalípticos ainda vão um pouquinho mais para frente. Ela vai ficar 3 anos e meio azucrinando a nossa vida, provocando desgraças. Vai ser um período muito ruim. E aqui é que o Brasil vai crescer. Aqui que o Brasil vai começar a dominar e criar bases para ser o líder com a América do Sul do novo milênio. A América do Sul e o Brasil, com certeza, vão ser muito protegidos. Grande parte. Existe a besta do mar. E a besta da terra tem só 2 chifres. Não é tão poderosa assim. Tem menos poder. E ela instiga para todos respeitar essa besta aqui. E essa besta já está no nosso meio. Eu não posso falar o nome dela, porque senão aí eu vou entrar bem, a besta me pega. Deixa a besta lá. Mas essa besta tá aí, ela tem 2 chifres e é o número 666. Já tá aí nas colunas, nos jornais, etc. Bom, depois Apocalipse 14 fala do Cordeiro Nocial. Aquele Monte Sião, onde tem um pé do anjo, o pé esquerdo do anjo, aí vem o Cordeiro de Deus com os 144 mil salvos, dá 12 mil de cada tribo de Judá, no Monte Sião. Aí é feito o juízo final, a Babilônia, que é Bagdá, que é onde estava a Babilônia antiga, cai. E aí vem o sinal da besta que as pessoas vão ter, porque vão ter sinal na mão e sinal na testa da besta, não dos salvos. Que tem gente que é salva,
que tem um sinal, é um sinal na testa característica, e muita gente já tem esse sinal, e tem um sinal da besta, dos que já estão condenados. É uma espécie de julgamento. E à medida que a pessoa vai se condenando pelas suas ações, ele vai tendo esse sinal na mão e esse sinal na testa. No Apocalipse 15 fala dos 7 anjos e das 7 últimas pragas. O Apocalipse 16 dá as 7 últimas pragas. Aí vem as 7 últimas. Ainda estamos na 7ª trombeta. É a pior das trombetas e a 7ª. Vocês estão vendo que a gente já está aqui, olha. A coisa está grave. E no Apocalipse 16, que é o arcano 16, marcado pela torre, que é o arcano 16, que vocês viram, já está aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Vai ter chagas da besta. Doenças que vão provocar chagas. Quem está ligado à besta vai ter chagas. A segunda taça vai cair o sangue no mar e vai envenenar o mar. A terceira taça são anjos que derramam a taça, que são castigos da ira de Deus. Essa taça é o graal, só que é o castigo do graal, o próprio graal. A terceira taça vai sujar os rios e as fontes. É a mesma coisa que aconteceu lá. Lá é genérico, aqui é específico. A quarta taça é jogada no sol. E o sol vai ficar muito quente, não vamos aguentar o calor e vai trazer muitas doenças com esse calor. Vai abrasar a terra. Vocês estão percebendo que cada vez ele está mais quente. A sexta taça é jogada no Eufrates, que vai secar o rio do Eufrates, onde vão surgir as guerras através de um rio seco. Vão cair pedras nas cidades. A sétima taça é jogada no ar e provoca terremotos, mais terremotos, pedras e destrói cidades. Esse é o que está escrito aqui. Apocalipse 17, vê uma mulher de cor púrpura montada num dragão de cor púrpura, com 10 chifres e 7 olhos, que é a prostituta, que é o final, é a guerra final. Essa que vai comandar a guerra final. É uma figura feminina. E ela vai ter uma luta de 1 hora. E 1 hora vai ser destruído tudo. Então imagina que praga que é essa, que desgraça que é essa que vai destruir em 1 hora. O único país que tem condição de ser destruído totalmente em 1 hora, sabe qual é? Estados Unidos. É único. Ou através da natureza, pelas falhas de Santo Andrews, pelo tsunami se acontecer num determinado ponto que lá existe também, ou então pelas próprias explosões nucleares de algum louco americano mesmo que vai explodir tudo aquilo. É o único país que tem. Se vocês lerem com atenção isso, vocês chegam até a adivinhar em que local que vai acontecer e quem vai ser destruído. Aí vem a queda da Babilônia, da prostituta que prostituiu o mundo através do domínio. Isso é o que diz o Apocalipse. Quem é que faz isso? Já falei muito de quem é, mas você já sabe quem é. E ela vai ser queimada completamente. Então imagine, em 1 hora só. É uma desgraça de 1 hora. Depois, Apocalipse 19, aleluia, as bodas do cordeiro e a luta final onde o cavalo branco, que é o cavaleiro das idades, limpa o resto e aí acaba com a festa. E se vocês olharem nos arcanos reais, é o último dos arcanos do arcano da nova era. É o arcano 21, é o cavaleiro. O 20, a besta vai ser armazenada dentro da terra 1000 anos e aqui acontece o juízo final então. Vai surgir o novo céu, a nova Jerusalém, aquela cidade que desce dos céus, que tem 2.160 metros de largura, por 2.160 metros de comprimento, por 2.160 metros de altura, que dizem que é o grande UFO que vem do cosmos e que vai descer aqui. Mas não é não, é um novo estado conceitual. E lá vai ter a árvore da vida eterna, que a gente vai poder comer do fruto da árvore da vida eterna para não morrer mais, aqueles que se ligarem ao céu. Mas isso só vai acontecer no final da evolução. Está muito longe, não é agora não. Agora nós estamos aqui ainda, nessa fase do Apocalipse. Quer dizer o seguinte, que o Apocalipse é cíclico e o Apocalipse é gradual, ele não é total. Ele vai ser total no final dos tempos, mas ainda não é o final dos tempos. Nós estamos na mudança da 5ª subraça ariana, chamada teutônica, para começar a 6ª subraça bimânica, crianças com 2 mentes, a mente que nós temos e a mente abstrata. Eles captam o conhecimento diretamente do mundo mental na consciência deles. Esse tipo de criança já está nascendo. E a partir de 2005, o Brasil e a América do Sul vai estar cheia destes seres aqui. Aí vem a nova Jerusalém e aí vem o 22, que é o término, onde a gente tem a cidade, desfrutar da cidade, está na vida eterna. Mas isso é no final da Terra. A parte final do Apocalipse não vai acontecer agora. O que vai acontecer é parte do que está aqui e principalmente o que está aqui e aqui. É o que está acontecendo agora. Bom, as profecias atuais. Vamos dizer, tudo que eu falei, esses maremotos vão ocorrer com muito mais intensidade. Não existe um só, vai ter muito mais maremotos. Onde que eles vão ocorrer? São falhas geológicas profundas e estas falhas, elas ocorrem, esses ajeitamentos, porque a Terra está mudando o eixo e à medida que a Terra muda o eixo, equivale ao anjo que muda o eixo e fazendo todo esse trabalho aqui. Na realidade, se vocês olharem a Terra, este eixo aqui, ela não é propriamente cônica, ou seja, não
faz um cone, ele faz uma figura assim. Esse eixo ele vai fazendo um cone, que dá a velocidade maior no hemisfério norte, como eu falei para vocês. Mas na realidade não é um cone, ele faz aqui como que um desenho assim, ele é reto, aqui ele é reto, de forma como que um perfil de uma engrenagem, assim, sabe? Uma engrenagem. O eixo da Terra tem hora que ele cai, afunda, sobe, cai, afunda. É um outro movimento que a ciência não conhecia, que conhece agora. Que não tinha tecnologia para medir, não sabe quanto tempo dura essa caída, quanto tempo fica no fundo, quanto tempo sobe, quanto tempo fica aqui, quanto tempo desce. O eixo da Terra, além de rodar de uma forma cônica, ele é cônico, mas ele desce, vem, sobe, desce, é cônico, mas formando um desenho, como está aqui. E nós estamos agora no momento de caída, que ele está caindo direto aqui, o eixo da Terra. E cada vez que ele cai, dá mexida nas placas e dá esses efeitos. Só que isso é inteligente. Quem que comanda? É Melquisedeque que comanda isso. Ele que mexe com o corpo dele. Da mesma maneira que eu ando, ele que gira a terra, ele que inclina a terra, ele que faz tudo. Aí vem o anjo com o pé direito na água, no mar, e o pé esquerdo na terra. Que dá uma mexidinha lá, chacoalha o calção, já dá um tsunami. O que vai acontecer? Nós vamos ter uma sequência de terremotos muito grande, tanto na terra como principalmente na água. A maior parte da população vive em torno das águas, vive em torno dos mares, dos rios, vão ser os grandes atacados. Nós estamos aqui em São Paulo, graças a Deus, a 800 metros de altura, até um tsunami chega aqui, haja chão. Nós estamos sujeitos a terremotos, mas é um terreno sólido, difícil de acontecer e recebe apenas repercussões do que vier na Cordilheira dos Andes. Nós estamos protegidos. O Planalto Central brasileiro é a região mais segura do planeta. Não quer dizer que, bom, vamos todo mundo fugir para lá? Olha, eu tenho terrenos lá, quem quiser comprar, tá? Não é bem assim. A região central do Brasil é uma região altamente protegida, principalmente em Mato Grosso, aquela região de Mato Grosso, aquela região de Goiás, aquele Planalto Central brasileiro, onde está Brasília também. Ali existe até previsões que de lá vai ser o comando do mundo. E vai ser mesmo. Vai ser uma região altamente preservada. A América do Sul inteira está sendo preservada. O que existe de anjos, o que existe de inteligências, tampando o buraco, costurando as partes aqui da Terra para não deixar acontecer, e não olhando outras regiões para que aconteçam, está cheio. Existe uma briga intensa hoje. A quantidade, por que vocês não estão vendo OVNIs aqui fora? Eles vão aparecer muito daqui para frente, mas eles estão mais como OSNI, objeto submarino não identificado. Estão lá dentro da água. E lá dentro é que tem um jogo cruel, forte, que está acontecendo lá dentro. Mas nós vamos ter muitos terremotos, vamos ter vulcões, vamos ter pestes, vamos ter fome, vamos ter miséria, vamos ter guerras, vamos ter violências. Tudo isso vai acontecer. Quando que vai acontecer? É um período condensado de 3 anos e meio. A própria Bíblia diz 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio, 1260 dias, já estão ocorrendo. Durante 3 anos e meio nós vamos ter muitos problemas, principalmente em 2005, que é um momento muito importante de transição. Mas não quer dizer que dure 3 anos e meio. Às vezes ele aplica tudo dentro de um pacotão, faz a coisa ser mais intensa para acelerar o processo. Não quer dizer que vai ser exatamente isso. Mas as sequelas, com certeza, pegam o período integral. Nós vamos ter uma série de acontecimentos cada dia pior, cada dia mais forte no mundo inteiro. E nós não temos acesso, porque nós não somos aqueles que comandam isso. Existem inteligências que fazem isso. Nós somos simplesmente telespectadores desse processo. Mas o que eu posso fazer para não entrar nessa, para não sofrer? Se eu ficar pensando em terremoto, se eu ficar pensando num maremoto, se eu ficar pensando que vai cair um meteoro na minha cabeça ali, no bairro que eu moro, lá em Carapicuíba, e qualquer um, nem durmo, nem vivo. Tem coisas que a gente não tem acesso, não tem o que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a minha postura. Eu tenho que encarar que isso vai acontecer, faz parte de uma mudança de ciclo. Toda a humanidade vai mudar. Todo o organismo social vai mudar. Tudo vai mudar, porque quando se manifesta Jesus novamente, ele traz um novo estado de evolução, um novo estado de consciência. Tudo que existe até agora vai perder efeito. Vai começar tudo de novo. Usa tudo que tem, mas vai agregar mais valores, mais conhecimento, mais tecnologia, e grande parte da humanidade vai ser mudada. Países vão ser valorizados. Toda a América do Sul vai ser valorizada. Toda a África vai ser valorizada. Grande parte da Oceania também vai. Muita parte de lá também vai ser destruída. Mas também muita parte nossa vai ser protegida. E o Brasil vai ser o celeiro da alimentação, o celeiro que vai dar água também para o mundo inteiro, tecnologia, conhecimento. E aconteça o que acontecer no mundo, em terra brasileira temos representação, temos
temos sangue, temos genética, temos miscigenação aqui que nunca teve em lugar nenhum do mundo. Não existe um país que tem a miscigenação racial, a congregação de todas as raças como tem o Brasil. Vocês conhecem algum outro? O próprio Estados Unidos não é assim, não. Eles têm algumas misturas típicas, ricas, mas não tem tudo que nós temos. Nós somos muito mais ricos, nós somos protegidos por lei. E depois, do Planalto Central brasileiro, é onde está tendo o comando de tudo que vai acontecer. Ele comanda daqui e manda comando através de 7 pontos do planeta, que são 7 chakras, 7 vórtices. Através do Peru, através de El Moro, através de Chichén Itzá, no Yucatán, México, através de Sydney, na Austrália, através de Cairo, no Egito, através de Sintra, Portugal, e através de Srinagar, no norte da Índia. E aqui é o comando. Nós poderemos pensar que estamos longe de um comando. Ele está aqui ao nosso lado, pertinho da gente, comandando tudo isso. Do roncador, de uma região inacessível, ninguém vai lá, e lá essas consciências estão. E através de lá fluem para todo o planeta, através desses 7 centros que eu falei. Nós estamos protegidos. Não tem que se preocupar muito, não. Eu acho que eu estaria muito mais preocupado com meu filho que mora em Nova York. E qual é a cidade que vai ser destruída? É difícil dizer. Dá até amargura. Tem uma neta norte-americana que vive lá e fazer o quê? Eu vou ligar pro meu filho, sai daí? Eu não posso fazer isso. É o livre-arbítrio dele. Ele quer ser, quer viver, vai. Mas se ele tiver que sair de lá, ele vai sair de lá. Se não for o momento dele, ele não vai estar lá. Então a gente não tem que se preocupar com isso. Normalmente, eu acredito que, espero estar certo. Se eu tiver errado, eu vou chorar depois, mas no momento acredito que eu estou certo. Se ele tiver que morrer, morre mesmo. Se ele tiver que viver, vive, porque aí não tem o que escolher. Qual é a nossa postura? Nós estamos num momento terrível, num momento de julgamento. Então vamos procurar errar menos. Vamos procurar viver numa nova era. Viver com amor, com alegria, com sucesso, com amizade, com prosperidade. Fugir de encrenca, fugir de confusão. Não entrar em bobeira qualquer aí. Valorizar a vida, aproveitar cada minuto. Entender que tudo isso que aconteceu era para acontecer mesmo, não dá para mudar. Se eu puder orar, mas oração é muito fraca, eles olham mais ações. Se eu puder ter uma ação positiva, eu vou ter, vou ajudar. Mas eu não tenho nada que fazer. Eu tenho que fazer o quê? Construir uma nova era. Eu tenho que construir uma nova época. Procurem fazer da vida de vocês uma nova vida. Não nasçam mais. Esqueça esse mundo. Esse mundo já está acabado. Esqueça esse mundo. Partam para um novo mundo. Que mundo que vocês querem ter? O novo mundo. O mundo de alegria, de sucesso, de entusiasmo, de felicidade, de prosperidade, de amor, de compreensão, de otimismo. Façam isso, vocês, com a esposa de vocês, com a sogra de vocês, que é difícil, mas façam. Façam com os amigos, façam com os filhos, façam no trabalho, façam em tudo. Procurem a concórdia, procurem a paz, procurem o amor. E tudo isso, hoje, é muito rico, vale muito mais do que vocês pensam. Isso tem um valor que você não faz ideia no mundo de hoje. E se vocês conseguirem mudar a sua família, mudar cada um de vocês, onde vocês estiverem, vocês já não estão nesse ciclo aí. Então esquece esse ciclo, ninguém vai mudar o que é estar. Isso vai ser mudado, vai ser transformado, vai ser sucateado e vai nascer uma nova era. Nós temos que viver dentro de princípios da nova era. Não faz mal se vai ter 10 terremotos, 20 terremotos, se vai ter na Turquia, e vai ter, se vai ter na Europa, e vai ter, se vai ter nos Estados Unidos, e vai ter, e é um dos piores que tem o que vai ter lá. Maremotos, vão ter mais maremotos, mais no hemisfério norte, vão ter no hemisfério sul também, mas muito mais no norte, muito mais tufão, muito mais tempestades. E espero, faço votos para Melquisedeque, que está ouvindo essa palestra, que nos proteja, principalmente o Brasil. Ou seja, que essa rachadura lá embaixo, ele costura, põe araldite lá, põe cola, faça qualquer negócio, que tem uma perto da gente, que essa tem que ser fechada. E tá sim de UFO em volta dela para não acontecer, protegendo. Mas outras vão abrir os locais, que não seja aqui. Né? Infelizmente, não é egoísmo, é proteção da nossa missão. Não estou querendo que proteja o Brasil e que avacalhe os outros povos. Em absoluto, porque todos são os nossos irmãos, todos são válidos. Mas nós temos uma missão. A nossa missão está na nossa bandeira, é ordem e progresso. Nós vamos pôr ordem e progresso no mundo. Nós temos uma missão importante e temos que ser salvaguardados. Vamos salvar o Brasil. É isso que a gente tem que fazer. Não se preocupem com o que vai acontecer. Fiquem atentos. E a esperteza vale muito mais do que qualquer outra coisa. Vai faltar tudo, mas vai faltar combustível. O Brasil tem combustível. Nós temos o único país que tem capacidade e autonomia de ter carro a álcool. Aí nós já temos biodiesel, nós já temos também a parte de diesel, que é biodiesel. Nós temos outros produtos que são fabricados da natureza. Quando houver essa revolta aqui, a gente vai sofrer essa revolta aqui também. Nós não vamos poder andar sozinhos.
sozinhos. Vai ter uma época que nós vamos ter que andar acompanhados. Vamos ter que andar assim em grupos, não poderemos andar sozinhos. Vai ter épocas que a gente vai ter que salvaguardar. Temos que dividir comida, temos que dividir alimento, mas a coisa não vai acontecer assim tão de uma hora para outra. De uma hora para outra, de uma hora só, vai ser só num local, já está determinado até onde é. Eu tenho pena do que vai acontecer lá. Em uma hora vai acabar com tudo. Nós não, nós vamos ter tempo, vamos dar um toque, a gente vai conseguir reservas. Aqui não, nós não. Esquece Estados Unidos, onde for, essa uma hora. Maitreya já está no nosso meio. Você pode entrar em contato com ele por afinidade. Ou só entra em contato com Maitreya por identificação com ele, com a missão dele e com a obra dele. Ele está acessível, já está no nosso meio e os dois aspectos dele, um é rigor, que a gente chama Akidorji, está aí, e Akigorji, que é amor, também estão aí. E esses dois seres que a gente fala são aspectos deles. Aspectos, não são eles. Desses dois seres. Vocês estão aí. Agora você fala, é possível até 2013? Eu não sei se eu vou estar vivo. Eu não sei, eu já sou meio coroa. Então eu não sei se eu chego lá. Mas se chegar, vai ser útil. Mas de qualquer jeito eu vou estar aqui. Ou já morri, já voltei, ou não morri e lá estou. Qualquer coisa. Mas de qualquer jeito eu vou estar. Porque no máximo em 2 anos da próxima eu estou de volta. 2 anos eu estou de volta. Isso já é jurado, prometido, morro, já volto. É rápido. Não tem nem o que vai. Mas só que quando vai pra lá é uma cacetada de uma vez só. Você sofre muito de uma vez só. Tudo que você receberia em vários anos, você recebe de uma vez só. Mas volta logo também. É que nem injeção. Fenda existem muitas fendas. Eu desconheço profecias que falam do rio Tetê, propriamente do Tetê. Pode ser que tenha. Eu não tenho 100% de tudo. Não tenho dos principais. Mas no Rio de Janeiro, sim. Vai ter algum sofrimento no Rio de Janeiro? Vai. Isso vai. Rio de Janeiro vai ter problemas lá. Isso vai ter. Porque grande parte da nossa miséria, do crime, da violência está no Rio de Janeiro. Muito pior do que outras regiões. Lá vai ter umas sequelas um pouco maior do que outras áreas. E do sul do Brasil também. Então, Rio de Janeiro e sul do Brasil. O mundo inteiro vai sofrer, inclusive a gente. Aí vai dizer, não, Inglaterra não vai ter. Se tivesse que decidir hoje, seria o primeiro a ter cacetada lá. Ah, lógico. O que o inglês fez para os outros povos, para o hindu? O que o inglês tem de karma, você não faz ideia. O Império Britânico, você não faz ideia do que tem de karma. É muito pesado. Não é só isso. Eu digo no passado também. É terrível. Bom, só pra gente fechar, a postura é essa. Nós não temos que ficar preocupados, ansiosos, amargurados, melancólicos. É o contrário. A gente tem que ficar alegre, positivo, entusiasmado, querer uma vida nova e realmente começar a viver uma vida nova. Esqueça o mundo. Esqueça o que vai acontecer. Nós não vamos poder mudar o mundo. Não tem como. Eu posso mudar o quê? O meu relacionamento, aqueles que estamos juntos aqui no Brasil, para mexer a nível mundial vai ser difícil. Mas se, de uma maneira ou outra, houver meio de influenciar, vamos influenciar também, lógico. E vamos rezar também para que a humanidade sofra o mínimo possível. E que tudo isso possa ser transformado. Que amanhã o pessoal acorde com outro estado de consciência. Fala, vamos mudar. Aí muda tudo. Aí nada disso talvez aconteça. Mas acho difícil acontecer isso.